Prazer e honra de estar aqui. Filha está me chamando de um pregador seco, viu? Eu acho que com essa água eu vou até meia-noite, né? Mas estar aqui nesse lugar traz de volta muitas memórias agradáveis. E dias de ver tantas pessoas conhecidas com as quais nós convivemos e trabalhávamos juntos é um prazer muito, muito grande. Obrigado pela oportunidade de transmitir o recado do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de ficar em pé para pregar. Lá em Vitória, eu tenho um filho que é médico e ele não me deixa ficar em pé para pregar. Mas ele está longe, ele não está me vendo, né? E vocês não vão contar para ele, viu? Mas eu não aprecio ficar sentado para pregar, né? Eu gosto de ficar em pé. Mas é um prazer imenso de estar aqui com os irmãos. Vamos ficar até o dia 24 e esperamos nas conferências ter mais oportunidades de convívio. Hoje à noite eu gostaria de ler no Evangelho de Marcos. Marcos é conhecido como o Evangelho do servo, não? Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. Lucas, o homem perfeito. E João, o Filho de Deus, não? É interessante, irmãos, notar que desculpa, fiz uma asneira aqui. É interessante notar que no Evangelho de Marcos, nós vemos o servo perfeito de Jeová agindo, não? Em ação. Uma palavra que Marcos repete no seu evangelho é imediatamente, imediatamente, imediatamente. Mostra o Senhor a urgência com a qual ele trabalhou para o seu Pai. E nós devemos mostrar a mesma entusiasmo e dedicação que o Senhor Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus. Marcos capítulo 2 e o primeiro versículo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus,
percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admiraram todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E Deus há de acrescentar a sua bênção, a sua palavra, como Ele prometeu. O Senhor Jesus retornou à cidade de Cafarnaum. Lemos muito de Cafarnaum na Bíblia, não? Porque aqui a cidade de Cafarnaum tinha destaque. Alguém se lembra? Porque foi ali que o Senhor Jesus realizou muitos milagres, não? Inclusive, em Mateus capítulo 11, versículos 23 e 24, ele diz que aquela cidade era uma cidade privilegiada, exaltada até o céu. Mas qual o seu destino? Até o lugar mais baixo do inferno. Gente, privilégios trazem grandes responsabilidades, mesmo para nós que somos crentes. E isso faz-me lembrar, falando de Cafarnaum, faz-me lembrar de Ituiutaba. Se há uma cidade abençoada por Deus, com testemunha de tantos crentes fiéis ao Senhor, a vida daqueles que já partiram, o impacto que teve nesta cidade, a evangelização dos bairros. A cidade de Ituiutaba é uma cidade privilegiada. Agora, aqui em Marcos capítulo 2, fala de uma casa. Há uns 2 ou 3 meses atrás, eu comecei a um estudo sobre as casas que mencionadas no Novo Testamento. Nunca usei em outro lugar, e hoje é o primeiro estudo sobre uma casa mencionada nos evangelhos, o evangelho de Marcos. Nós não sabemos o tamanho da casa, não? Nós não sabemos nada do estilo da casa, nem conhecemos o nome do dono da casa. O que é que atraiu as pessoas àquela casa? Diga-me lá. Foi a presença do Senhor Jesus. É bem provável que as pessoas lotassem aquela casa, pois viviam na esperança de ver o Senhor realizar mais milagres. E elas não ficaram decepcionadas, né? Porque eles viram um grande prodígio feito pelas mãos do Senhor. Mas o principal motivo que atraiu as pessoas a ir àquela casa foi a presença do Senhor. Devemos notar aqui, irmãos, que o Senhor estabeleceu prioridades. Há coisas mais importantes que prodígios, não é? É a presença do Senhor. Há coisas mais importantes que
a oba-oba que vemos em muitas igrejas. É o perdão de Deus. A sociedade de hoje e muitas igrejas chamadas evangélicas continuam mais interessados no espetacular do que no essencial, que é a palavra de Deus e a presença do Senhor na igreja. Estão mais interessados em milagres, supostos milagres, do que na mensagem do Evangelho, pregar o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. O Senhor tinha estado ausente da cidade por um período prolongado, mas voltaram. E as pessoas descobriram que ele estava naquela casa. Eu não sei se era a casa do Senhor. Será? Porque nós lemos na palavra de Deus que o Senhor morava em Cafarnaum. É chamado a cidade do Senhor, a cidade dele, né? Então ele morava nessa cidade. Mas é interessante notar que no segundo capítulo de Marcos, não começa a falar da proeza do Senhor, mas sim da sua presença. A Nova Versão Internacional diz: o povo ouvia falar que ele estava em casa. A tradução fiel diz: e soube-se que ele estava em casa. Há uma lição muito importante aqui. Vocês se lembram de Absalão, o filho de Davi? Com astúcia, ele conquistou o coração do povo. E Davi, o rei legítimo, foi obrigado a fugir. E Absalão, com seus soldados, saíram atrás de Davi. Tinha a intenção de matar de Davi e Absalão assumir o lugar de seu pai. Mas o Senhor interveio. Quem ganhou a vitória? Foi Davi. Absalão foi derrotado e morto. E os homens de Israel, após isso, sabe o que fizeram? Fugiram para casa e não demonstraram sinais de remorso por terem rebelado contra o rei Davi. Absalão morreu, mas os homens de Israel não procuraram Davi para pedir desculpas. Mas mais tarde, o povo caiu em si. Reconheceram o valor de Davi, o ungido do Senhor, o verdadeiro rei estabelecido por Deus. E foi então, olha o que fizeram, falaram de trazer o rei de volta, queriam a presença do Senhor, queriam que ele ocupasse o trono de Israel, queriam que ele reinasse. Irmãos, muitas vezes eu acho que está na hora de nós trazermos o Senhor de volta. Os nossos lares são conhecidos, ganham um destaque pela beleza da casa ou pela presença do Senhor. Quando o Senhor está presente, o lar será conhecido pelo ambiente agradável, pelo amor dos membros uns pelos outros, pelas atitudes que refletem a pessoa do Senhor. Será um lugar perfumado. A graça, a compaixão, a tolerância, a longanimidade
a paz do Senhor, serão conhecidos naquela casa, naquele lugar. Irmãos, eu paro para perguntar a vocês e a mim mesmo. Não acha que está na hora de trazer o Senhor de volta aos nossos lares? Quantas desavenças. Eu sei que lá em Vitória os presbíteros passam muito tempo precioso tratando de casos, famílias desestruturadas, destruídas, às vezes sem a possibilidade de recuperação. Né? Irmãos, se nós conhecêssemos a presença do Senhor no nosso lar, que diferença faria? E a nossa vida como indivíduos? Será que não está na hora de trazer a pessoa de Cristo de volta? Será que a nossa vida está exalando o bom perfume de Cristo? As pessoas veem em nós a benignidade, a bondade, a fidelidade, as qualidades exemplificadas na pessoa do nosso Salvador. Será que nós, como crentes, precisamos trazer o Senhor de volta à nossa vida? Vivemos em proximidade ao nosso Salvador. Vocês se lembram daqueles dois caminhando para para Emaú? Não? Vocês se lembram? O Senhor se juntou a eles. Reconheceram o Senhor? Não. O Senhor acompanhou-os pelo caminho, ele expôs as Escrituras. Quando chegavam à cidade, já o dia estava a declinar e os dois falaram, não sei se era casal ou não, fica conosco. E ele entrou. Ele ia, como se fosse mais adiante, mas eles disseram, não, fica conosco, sem o reconhecer. E ele entrou, e à mesa ele foi reconhecido. Qual foi a experiência deles? Não ardia em nós o coração quando ele nos falava pelo caminho? E a igreja de Deus, a casa de Deus, será que deve conhecer a presença do Senhor? Deve. Será que quando nós chegamos aqui, esperamos a presença do Senhor ou não? Eu acho que deve ser diferente. Já pensou se cada um membro aqui, trouxesse a presença do Senhor do lar? Muitas vezes no lar vivemos como o Senhor não existisse. Não temos aquela comunhão estreita com o Senhor. Mas quando chegamos no salão, esperamos que o Senhor faça um milagre e apareça. Apocalipse 13:20, o que é que diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém, é individual, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e o Senhor garante, não é que ele não quer entrar, ele deseja entrar. Ele diz, eu entrarei. Mas a igreja de Laodiceia estava a funcionar, as reuniões, os programas, mas sem a presença do Senhor.
Muitas vezes, irmãos, eu visito lugares e a igreja é reunida, mas não há aquele calor humano, nem aquele calor espiritual. A temperatura é mais baixa que a temperatura de um freezer. Não? Somos tão egoístas, irmãos, que só pensamos em nós mesmos, os nossos interesses, e não nos interesses no bem-estar de outros membros. Deixa-me fazer uma pergunta. Eu espero que vocês não me levam a mal. Quando foi a última vez que você declarou o seu irmão para com o seu irmão em Cristo? Quando foi a última vez que um irmão em Cristo te abraçou e disse: irmão, eu te amo? É raras vezes que isso acontece. Quando foi a última vez que você perguntou ao seu irmão: como é que a senhora vem? Ou para os jovens: como vão os estudos? Podemos ajudar em alguma coisa? Está precisando de uma ajuda moral, emocional ou espiritual ou até financeira? Quando foi a última vez que você agradeceu um irmão ou uma irmã pela assistência prestada? A Bíblia nos ensina, irmãos, que não devemos ser altruístas. E não só altruístas, mas também agradecidos. Irmãos, sermos gratos, não só a Deus, mas aos nossos irmãos em Cristo. É uma virtude que raramente aparece entre as igrejas. Mas é importante que cada crente no Senhor Jesus conheça a presença do Senhor. E eu estou quase terminando. A minha pregação, né, é mais curta agora. E vocês já estão a dizer amém, né? Eu me lembro dos antigos falando do falecido Sr. Dean. Vocês se lembram o vídeo, né? Ele começou a pregar a palavra de Deus e quando ele estava chegando, né, ao auge da mensagem, pensando que ele ia continuar por mais tempo, ele fechava a Bíblia e disse amém. Eu estou chegando a esse ponto agora. Mas é importante que cada crente conheça a presença do Senhor Jesus. Vocês devem ir para o Evangelho de Lucas, porque o seu relato acrescenta algo de valor. A presença do Senhor naquele lar, sim. Mas diz Lucas no seu Evangelho: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Irmãos, aqui tem uma lição muito importante. Sem a presença do Senhor, não haverá poder entre nós. Quando conhecemos a presença do Senhor, conheceremos a vitória. E Deus quer que nós sejamos mais que vencedores. O poder do Senhor vai ser evidente na nossa vida. O apóstolo Paulo era um homem doente. Sofria de um espinho na carne. A arma que o Satanás usou para o esbofetear e para o humilhar.
Quando ele entrou na cidade de Corinto, não foi de maneira arrogante, usando de sabedoria humana, nem de linguagem persuasiva. Embora ele sentisse abatido, temeroso, ele avançou e entrou na cidade. Mas ele mesmo disse que foi na demonstração do Espírito e do poder. É lógico que Paulo, antes de entrar, ele tinha a promessa do Senhor, né? Ele disse: Paulo, não tema, porque eu tenho muita gente naquela cidade. E Paulo permaneceu em Corinto por pouco tempo. Mas quando ele saiu, o poder do Senhor estava evidente na vida de muita gente. Muitos se converteram. Paulo era um homem fraco. Muitos crentes desprezavam ele. A aparência dele é desprezível. Mas era um homem cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor e do poder do Senhor. Irmãos, eu paro para perguntar mais uma vez. Conhecemos esse poder na nossa vida particular? É evidente na nossa adoração? Na nossa oração? É evidente no nosso ministério? Quando pregamos o Evangelho? É evidente na igreja local? Quando nós chegamos lá em Vitória, a casa de oração não tinha batistério. Eles batizavam por aspersão. E graças a Deus, eles entenderam o ensino da palavra de Deus e construíram um batistério. Sabe, irmãos, eu não sei a última vez que aquele batistério foi usado. Eu me lembro de dias quando conversão era uma constante. Hoje em dia, com tristeza, a gente se prepara, ora, vai, prega, não só eu, mas outros irmãos. E os resultados? Nem Pedro ou João, ou nenhum outro dos discípulos foi a imã que atraiu aquela multidão a visitar aquela casa em Cafarnaum. Foi a presença do Senhor. O poder para curar aquele paralítico não veio de Pedro, João, Tiago. Não foram eles que fez o paralítico andar. Foi o poder do Senhor. E eu termino por dizer, irmãos, na igreja do Senhor Jesus, Ele deve ser o coração da igreja. Ele deve ser a pessoa principal. É imperativo que nós reunamos em nome do Senhor, que dirijamos tudo a Ele, que façamos tudo para o seu louvor. Na pregação do Evangelho, é imprescindível que apresentemos Cristo como o único Salvador, o único alicerce para a fé das pessoas, para os quais nós pregamos o Evangelho. É imperativo que anunciemos o Evangelho pelas nossas vidas, em primeiro lugar, e depois a pregação do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é a única mensagem que é o poder de Deus. E nós devemos ter a plena convicção
que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem no Senhor Jesus. Terminando, irmãos, é o meu desejo para esta igreja e as igrejas representadas, que cada uma e que cada vida aqui esteja convicto da presença do Senhor e que evidenciemos pela nossa maneira de viver o poder do Senhor. Os dois andam juntos, irmãos. Não podemos ter o poder sem a presença, mas a presença do Senhor é a garantia do seu poder operante em nossas vidas. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Obrigado, Pai. E ele duvidou quando eu falei que